Nas sombras da história bíblica, uma figura feminina emerge com poder suficiente para derrubar reis e corromper profetas. Seu nome ecoou pelos templos pagãos e pelas cortes reais, desafiando o próprio Deus de Israel. Esta não era uma mulher comum, mas uma deusa cananeia, cujo poder de sedução transcendia o físico, alcançando as profundezas espirituais de uma nação inteira. Astarote, conhecida também como Azera, personificava tudo o que Israel deveria rejeitar. Deusa da fertilidade, do amor sensual e da guerra, ela representava um sistema religioso que prometia prosperidade material em troca de adoração. Suas práticas rituais incluíam prostituição sagrada, sacrifícios humanos e cerimônias orgiásticas que corrompiam não apenas o corpo, mas principalmente a alma dos adoradores que buscavam seus favores divinos. O que tornava esta deusa particularmente perigosa não era apenas sua influência sobre o povo comum, mas sua capacidade de infiltrar-se nos mais altos escalões do poder. Reis poderosos curvavam-se diante de suas imagens esculpidas, construindo templos magníficos em sua honra. Profetas abandonavam sua vocação sagrada, trocando a palavra do Deus verdadeiro pelos sussurros sedutores desta divindade pagã que prometia prazeres terrenos imediatos. A história bíblica registra com detalhes perturbadores como esta deusa cananeia conseguiu estabelecer um reino paralelo dentro do próprio coração de Israel. Sua influência não se limitava aos territórios conquistados pelos hebreus, mas estendia-se por toda a região do Oriente Médio Antigo. Reis vizinhos faziam alianças matrimoniais selando pactos que incluíam a adoração compartilhada desta divindade, criando uma rede de poder político-religioso quase impossível de quebrar. Se você tem interesse nos mistérios da Bíblia e nas histórias ocultas que moldaram o povo de Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje vamos desvendar como uma única figura feminina conseguiu ameaçar a própria existência espiritual de Israel, revelando segredos que poucos conhecem sobre os deuses antigos e profetas que sucumbiram ao seu poder sedutor. O mundo onde Astarote exercia seu domínio era um lugar de contrastes extremos e práticas religiosas perturbadoras. As cidades-estado cananeias prosperavam através do comércio marítimo e da agricultura, mas sua riqueza material vinha acompanhada de uma degradação moral que horrorizava os povos vizinhos. Templos magníficos dedicados à deusa eram construídos nos pontos mais altos das cidades, dominando a paisagem urbana e servindo como lembretes constantes de seu poder absoluto sobre a região. A sociedade cananeia organizava-se em torno da adoração a múltiplas divindades, mas Astarote ocupava uma posição especial, como rainha do panteão feminino. Ela era simultaneamente a deusa-mãe, que garantia fertilidade às colheitas, e a divindade guerreira, que protegia as cidades durante os conflitos. Esta dualidade tornava sua adoração irresistível para povos que dependiam tanto da agricultura quanto da capacidade militar para sobreviver em uma região constantemente em guerra. Os rituais dedicados a Astarote transcendiam a simples adoração religiosa, transformando-se em verdadeiros espetáculos de poder político e social. Reis e nobres competiam para oferecer os sacrifícios mais valiosos, incluindo seus próprios filhos em fogueiras sagradas durante festivais especiais. A prostituição ritual praticada em seus templos não era vista como degradação, mas como forma sagrada de comunhão com a divindade, atraindo peregrinos de territórios distantes que buscavam sua bênção. A influência de Astarote estendia-se muito além dos aspectos puramente religiosos, moldando leis, costumes sociais e até mesmo práticas comerciais. Mercadores invocavam seu nome antes de embarcar em viagens perigosas,
Agricultores ofereciam-lhe primícias antes do plantio e soldados carregavam seus amuletos como proteção em batalhas. Esta penetração total na vida cotidiana tornava praticamente impossível para qualquer pessoa viver na região sem, de alguma forma, prestar-lhe homenagem ou reconhecer seu poder. O contraste entre esta sociedade e os valores que Deus estava estabelecendo através de Israel era gritante. Enquanto a lei mosaica enfatizava a pureza moral, justiça social e adoração exclusiva ao Deus verdadeiro, o sistema religioso cananeu promovia exatamente o oposto. Esta tensão criaria conflitos que definiriam séculos de história bíblica, estabelecendo o palco para confrontos épicos entre luz e trevas, verdade e sedução. A infiltração de Astarote em Israel não aconteceu através de conquista militar, mas por meio de algo muito mais sutil e perigoso: alianças matrimoniais e influência política gradual. Quando os israelitas começaram a se estabelecer na Terra Prometida, encontraram populações cananeias já firmemente estabelecidas, com seus templos, tradições e sistemas religiosos funcionando há séculos. A ordem divina era clara: destruir completamente estes povos e suas práticas abomináveis. Mas a execução desta ordem revelou-se mais complexa do que inicialmente imaginado. Os primeiros compromissos pareceram inofensivos aos olhos de muitos israelitas. Tratados de paz com cidades cananeias, casamentos entre famílias influentes, participação em festivais locais como gesto diplomático, cada concessão aparentemente menor abria caminho para a próxima. A deusa cananeia Astarote aproveitou-se magistralmente desta tendência humana de racionalizar pequenas transgressões, estabelecendo pontes de entrada que eventualmente se transformariam em avenidas de dominação espiritual sobre o povo escolhido de Deus. A estratégia de sedução de Astarote baseava-se na promessa de prosperidade imediata e tangível. Enquanto a adoração ao Deus de Israel exigia obediência moral, sacrifícios pessoais e frequentemente resultava em disciplina dolorosa quando o povo se desviava, a adoração à deusa cananeia prometia benefícios materiais imediatos: colheitas abundantes, vitórias militares fáceis, riqueza comercial. Tudo isso era supostamente garantido através de rituais que apelavam aos instintos mais básicos da natureza humana, especialmente os relacionados à sexualidade e ao poder. O impacto inicial desta infiltração foi devastador para a identidade espiritual de Israel. Famílias inteiras começaram a adotar práticas híbridas, mantendo a aparência de fidelidade ao Deus verdadeiro, enquanto secretamente participavam dos rituais pagãos. Esta duplicidade espiritual criou uma geração de israelitas que conhecia as palavras da lei mosaica, mas havia perdido sua essência transformadora. A idolatria no Antigo Testamento não era simplesmente uma questão de adorar estátuas, mas de substituir a autoridade divina por sistemas humanos de controle e gratificação. O mais perturbador de tudo era como esta transição aconteceu de forma quase imperceptível para muitos. A deusa da fertilidade não exigia que os israelitas abandonassem completamente sua fé ancestral, apenas que a enriquecessem com práticas adicionais que garantiriam maior sucesso material. Esta tolerância aparente mascarava uma armadilha mortal. Cada compromisso espiritual enfraquecia a conexão do povo com seu Deus verdadeiro, preparando o terreno para apostasias ainda mais dramáticas que marcariam os séculos seguintes. Salomão, o rei mais sábio que já existiu, tornou-se paradoxalmente uma das primeiras grandes vítimas da sedução de Astarote. Sua queda não aconteceu através de ignorância ou fraqueza intelectual, mas precisamente através de sua sofisticação política e abertura cultural. As alianças matrimoniais que consolidaram seu reino
trouxeram junto princesas cananeias, fenícias e de outras nações pagãs, cada uma carregando consigo não apenas dotes materiais, mas também suas tradições religiosas e a devoção às divindades ancestrais. A construção do templo de Astarote em Jerusalém, ao lado do grandioso templo do Deus verdadeiro, simbolizou uma das maiores traições espirituais registradas na história bíblica. Salomão justificou esta decisão como necessidade diplomática, argumentando que precisava acomodar as necessidades religiosas de suas esposas estrangeiras para manter a paz internacional. O que começou como tolerância política, contudo, gradualmente transformou-se em participação pessoal, com o próprio rei oferecendo sacrifícios diante da imagem da deusa cananeia em seus anos finais. O exemplo de Salomão estabeleceu um precedente devastador para os reis que o seguiram. Se o homem mais sábio do mundo podia adorar múltiplas divindades, sem aparente consequência imediata, que mal haveria em outros líderes seguirem o mesmo caminho? Esta lógica seduziu reis como Acabe, que não apenas tolerou a adoração a Astarote, mas promoveu-a ativamente através de sua esposa Jezabel, uma princesa fenícia cuja devoção à deusa ultrapassava até mesmo a de muitos sacerdotes pagãos. A influência de Astarote sobre a realeza israelita revelou-se especialmente poderosa porque ela oferecia justificativas racionais para decisões emocionalmente atrativas. Reis enfrentando crises econômicas recebiam promessas de prosperidade através de seus rituais de fertilidade. Monarcas ameaçados por inimigos externos encontravam esperança em suas cerimônias guerreiras. Governantes lutando com sucessão dinástica buscavam sua intervenção em questões reprodutivas, já que a Zera, deusa da fertilidade, prometia garantir descendência real forte e numerosa. O padrão que emergia era sempre o mesmo. Crises temporais levavam os reis a buscar soluções sobrenaturais rápidas, e Astarote sempre se apresentava como a alternativa mais acessível e imediatamente gratificante que a fidelidade ao Deus de Israel. Esta dinâmica criou um ciclo vicioso onde cada geração real se tornava mais distante da aliança original estabelecida por Davi, preparando Israel para julgamentos divinos que eventualmente resultariam na divisão do reino e no exílio babilônico. Entre todas as mulheres perigosas da Bíblia, nenhuma personificou mais completamente o poder sedutor de Astarote que Jezabel, princesa de Sidom e rainha de Israel. Sua chegada ao Reino do Norte através do casamento com Acabe não foi meramente uma aliança política, mas uma invasão espiritual cuidadosamente orquestrada. Jezabel não veio como uma noiva comum, mas como uma missionária fanática da deusa cananeia, determinada a estabelecer seu culto como religião oficial de Israel, substituindo definitivamente a adoração ao Deus verdadeiro. A estratégia de Jezabel revelou-se mais sofisticada e perigosa que qualquer tentativa anterior de infiltração pagã em Israel. Ela não se contentou em construir templos ou promover festivais ocasionais dedicados a Astarote. Em vez disso, estabeleceu um sistema religioso paralelo completo, com hierarquia sacerdotal, rituais regulares, financiamento real e proteção legal. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Ázera comiam à mesa real, demonstrando que a adoração pagã havia se tornado não apenas tolerada, mas oficialmente endossada pelo governo israelita. O confronto entre Jezabel e os verdadeiros profetas de Deus revelou a natureza essencialmente destrutiva da adoração a Astarote. Quando profetas como Elias desafiaram publicamente seu sistema religioso, sua resposta foi imediatamente homicida.
A perseguição que ela promoveu contra os servos do Deus verdadeiro demonstrou que a tolerância religiosa prometida pelos cultos pagãos era uma fachada que escondia intolerância absoluta contra qualquer forma de adoração que questionasse sua autoridade suprema sobre a consciência humana. A influência de Jezabel transcendeu sua própria vida e geração, estabelecendo padrões de corrupção espiritual que persistiriam por décadas após sua morte violenta. Seus filhos e seguidores continuaram promovendo a idolatria no Antigo Testamento, criando uma dinastia de governantes que sistematicamente rejeitaram a aliança mosaica. Sua filha Atalia chegou mesmo a tentar exterminar completamente a linhagem davídica, revelando que o objetivo final da adoração a Astarote não era coexistência pacífica, mas eliminação total do testemunho divino na terra. O legado de Jezabel tornou-se sinônimo de sedução espiritual e manipulação religiosa na tradição bíblica. Séculos depois, o livro de Apocalipse usaria seu nome para descrever influências corrupting similares na igreja primitiva, demonstrando que os princípios sedutores representados por ela e por Astarote continuam ameaçando a fidelidade espiritual em todas as gerações. Sua história serve como advertência permanente sobre como o poder político pode ser usado para promover sistemas religiosos que prometem liberdade, mas entregam escravidão espiritual. A corrupção de profetas israelitas pela influência de Astarote representou uma das formas mais trágicas de apostasia registrada nas escrituras bíblicas. Estes homens, originalmente chamados para serem porta-vozes do Deus verdadeiro, abandonaram sua vocação sagrada em troca dos benefícios materiais oferecidos pelo sistema religioso cananeu. O processo de sedução raramente acontecia de forma abrupta. Geralmente começava com pequenos compromissos que gradualmente corrompiam a integridade espiritual, até que a distinção entre verdade e mentira se tornasse completamente obscurecida. Os mistérios da Bíblia incluem relatos perturbadores de profetas que deliberadamente alteravam mensagens divinas para acomodar as expectativas de reis e nobres devotos de Astarote. Em vez de proclamar julgamento contra a idolatria, estes falsos mensageiros ofereciam benções e promessas de prosperidade, validando espiritualmente as práticas pagãs que Deus havia explicitamente condenado. Esta prostituição profética criou confusão massiva entre o povo comum, que se tornava incapaz de distinguir entre revelação autêntica e manipulação religiosa. A técnica de sedução empregada contra os profetas baseava-se na oferta de reconhecimento social e segurança financeira. Enquanto os verdadeiros profetas frequentemente enfrentavam perseguição, rejeição e pobreza por proclamar mensagens divinas impopulares, aqueles que se aliavam ao culto de Astarote desfrutavam de prestígio, riqueza e proteção política. Esta disparidade tornava a apostasia especialmente atrativa para homens que haviam se cansado dos sacrifícios exigidos pela fidelidade ao Deus de Israel. O impacto da corrupção profética estendia-se muito além dos indivíduos diretamente envolvidos, afetando toda a estrutura espiritual da nação israelita. Quando os guardiões designados da revelação divina se tornavam propagandistas de sistemas pagãos, o povo perdia suas principais referências para discernimento espiritual. Gerações inteiras cresceram ouvindo mensagens híbridas que misturavam elementos da lei mosaica com práticas idolátricas, criando uma confusão religiosa que facilitava ainda mais a penetração da adoração a Astarote em todos os níveis da sociedade. A restauração da profecia autêntica exigiria intervenções dramáticas de homens como Elias, Eliseu
e outros que mantiveram fidelidade absoluta ao Deus verdadeiro mesmo sob extrema pressão. Estes profetas fiéis não apenas confrontaram os reis apóstatas e suas rainhas pagãs, mas também denunciaram corajosamente os falsos profetas que haviam traído sua vocação sagrada, estabelecendo novamente a distinção clara entre revelação divina, genuína, e sedução espiritual camuflada de religiosidade. Os rituais dedicados a Astarote foram projetados para apelar simultaneamente aos instintos mais primitivos e às aspirações mais elevadas da natureza humana, criando uma experiência religiosa intensamente sedutora que competia diretamente com a adoração ao Deus de Israel. As cerimônias realizadas em seus templos combinavam elementos sensuais, artísticos e aparentemente espirituais, de forma a criar estados alterados de consciência que os participantes interpretavam como experiências divinas autênticas, mas que na realidade os afastavam progressivamente da verdadeira comunhão com o Criador. A prostituição sagrada praticada nos santuários de Astarote não era simplesmente libertinagem disfarçada de religião, mas um sistema teológico complexo, que prometia união mística com a divindade através da experiência sexual ritualizada. Homens e mulheres de todas as classes sociais participavam destas cerimônias, acreditando que estavam garantindo fertilidade pessoal, prosperidade familiar e proteção divina através de atos que a lei mosaica classificava como abominação. Esta inversão de valores morais demonstrava o poder da deusa em corromper até mesmo os conceitos mais básicos de pureza e santidade. Os sacrifícios de crianças oferecidos durante os festivais mais importantes de Astarote revelavam a dimensão verdadeiramente diabólica de sua adoração. Pais desesperados por soluções para crises pessoais ou nacionais entregavam seus próprios filhos às chamas sagradas, acreditando que este supremo sacrifício garantiria a intervenção divina favorável. A facilidade com que sociedades inteiras aceitaram e normalizaram estas práticas demonstra como a sedução espiritual pode corromper os instintos parentais mais básicos, transformando o amor em instrumento de destruição. A música, dança e arte associadas aos rituais de Astarote possuíam qualidade hipnótica que facilitava a participação de pessoas inicialmente relutantes. Festivais que duravam dias inteiros criavam atmosfera de celebração comunitária, onde comportamentos normalmente considerados inaceitáveis se tornavam não apenas permitidos, mas esperados e celebrados. Esta manipulação psicológica coletiva explicava como comunidades israelitas inteiras podiam abandonar rapidamente tradições mosaicas centenárias em favor de práticas pagãs recém-introduzidas. As consequências a longo prazo desta participação ritual estendiam-se muito além dos momentos cerimoniais específicos, alterando permanentemente a consciência moral e espiritual dos participantes. Famílias que inicialmente participavam ocasionalmente dos festivais de Astarote descobriam-se progressivamente incapazes de manter os padrões éticos exigidos pela lei de Deus, criando espirais descendentes de corrupção que afetavam múltiplas gerações e preparavam Israel para os julgamentos divinos que eventualmente resultariam na destruição nacional e no exílio babilônico. O confronto no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal representou o clímax dramático da guerra espiritual entre o Deus verdadeiro e as forças representadas por Astarote em seu panteão cananeu. Este não foi simplesmente um debate teológico ou uma demonstração de poder sobrenatural, mas uma batalha decisiva pela alma espiritual de Israel, onde séculos de sedução pagã seriam confrontados pela revelação incontestável da supremacia divina. A escolha do Monte Carmelo como local do confronto foi estratégica, pois esta montanha era considerada sagrada, tanto pelos adoradores de Baal quanto pelos fiéis.
Israelitas. A proposta de Elias revelou sua compreensão profunda da natureza da sedução exercida pelos deuses pagãos sobre o povo de Israel. Ao desafiar publicamente os representantes do sistema religioso cananeu para uma demonstração objetiva de poder divino, ele forçou uma confrontação que tornaria impossível para os israelitas continuarem mantendo lealdades divididas. A pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cortou diretamente ao coração da crise espiritual nacional, expondo a impossibilidade de servir simultaneamente ao Deus verdadeiro e às divindades pagãs. Os 450 profetas de Baal que aceitaram o desafio representavam toda a infraestrutura religiosa que Jezabel havia construído durante anos de promoção sistemática da idolatria em Israel. Sua participação no confronto demonstrava a confiança que tinham no poder de suas divindades e na eficácia de seus métodos rituais. Durante horas, eles clamaram, dançaram, cortaram-se com facas e realizaram todas as práticas tradicionais usadas para invocar resposta sobrenatural. Mas receberam apenas silêncio absoluto que expôs a impotência fundamental de seus deuses. Oração simples de Elias e a resposta imediata através de fogo do céu criaram um momento de revelação que temporariamente quebrou o encantamento exercido por Astarote sobre a consciência nacional israelita. O povo que momentos antes permanecia indeciso entre duas opções religiosas, subitamente proclamou em uníssono que o Senhor é Deus, demonstrando que sob toda a sedução pagã ainda existia um reconhecimento latente da verdade divina, esperando por oportunidade de manifestação clara e incontestável. A execução dos falsos profetas que se seguiu ao milagre não representava simplesmente vingança pessoal de Elias, mas aplicação da justiça divina contra um sistema religioso que havia corrompido Israel por gerações. Este ato drástico foi necessário para quebrar completamente o poder institucional que sustentava a adoração pagã no Reino do Norte, criando oportunidade para a restauração espiritual que, infelizmente, seria apenas temporária devido à persistente sedução exercida por figuras como Jezabel e pela atração contínua dos deuses antigos e profetas que continuavam promovendo o sincretismo religioso. A reação de Jezabel à vitória de Elias no Monte Carmelo revelou a verdadeira natureza homicida que se escondia por trás da sedução aparentemente atrativa de Astarote. Em vez de reconhecer a demonstração inequívoca de poder divino ou questionar a validade de seu sistema religioso após a humilhação pública de seus profetas, a rainha intensificou sua perseguição contra os servos do Deus verdadeiro. Sua promessa de matar Elias dentro de 24 horas não era apenas ameaça pessoal, mas declaração de guerra total contra qualquer forma de testemunho que questionasse a supremacia de sua deusa. Cananeia, a perseguição sistemática que se seguiu, demonstrou como sistemas religiosos baseados em sedução e poder temporal respondem quando confrontados com verdade espiritual autêntica. Jezabel não buscou debater teologia ou oferecer evidências superiores da eficácia de seus deuses. Em vez disso, recorreu imediatamente à violência física e intimidação psicológica para eliminar vozes discordantes. Este padrão revelava que a adoração a Astarote, apesar de suas promessas de tolerância e libertação, era fundamentalmente totalitária, incapaz de coexistir pacificamente com qualquer forma de adoração que questionasse sua autoridade absoluta. A fuga de Elias para o deserto após a ameaça de Jezabel ilustrou como mesmo os servos mais corajosos de Deus podem ser temporariamente intimidados pela intensidade da oposição espiritual representada pelos cultos pagãos. O profeta que havia confrontado corajosamente 450 falsos profetas descobriu-se
psicologicamente incapaz de enfrentar a fúria concentrada de uma única mulher completamente dedicada ao serviço de Astarote. Esta aparente contradição destacava o poder especial que a deusa exercia através de seus devotos mais fanatizados, especialmente mulheres em posições de autoridade política. O encontro de Elias com Deus no Monte Horebe forneceu perspectiva divina sobre a natureza real da batalha espiritual em curso contra Astarote e seus representantes terrenos. A revelação de que 7.000 israelitas ainda mantinham fidelidade secreta ao Deus verdadeiro demonstrou que a sedução pagã, apesar de sua aparente dominação cultural, nunca conseguiu conquistar completamente a consciência nacional. Existia sempre um remanescente fiel que preservava o testemunho autêntico, mesmo durante os períodos mais sombrios de apostasia nacional. Comissão renovada que Elias recebeu incluía instruções para ungir sucessores políticos e espirituais que completariam o julgamento divino contra o sistema religioso representado por Jezabel e Astarote. Esta estratégia de longo prazo revelava que a vitória sobre a idolatria no Antigo Testamento exigiria não apenas confrontações dramáticas pontuais, mas mudanças estruturais, sustentadas, que removeriam sistematicamente as bases institucionais e culturais que permitiam à sedução pagã continuar corrompendo gerações sucessivas de israelitas, preparando o caminho para a restauração espiritual duradoura. A influência de Astarote transcendeu amplamente os reinados específicos de reis como Acabe e rainhas como Jezabel, estabelecendo padrões de corrupção espiritual que persistiriam através de múltiplas gerações de liderança israelita. A filha de Jezabel, Atalia, exemplificou como a devoção à deusa cananeia era transmitida através de linhagens familiares, criando dinastias inteiras dedicadas à promoção sistemática da idolatria. Quando Atalia assumiu o trono de Judá após a morte de seu filho, sua primeira ação foi tentar exterminar completamente a descendência real davídica, revelando que o objetivo final da adoração pagã era eliminar totalmente o testemunho divino da terra. A estratégia de perpetuação empregada pelos devotos de Astarote baseava-se na educação religiosa das crianças desde tenra idade, estabelecendo associações emocionais positivas com práticas idolátricas antes que os jovens desenvolvessem capacidade de discernimento moral maduro. Festivais coloridos, músicas cativantes, histórias mitológicas emocionantes e rituais que apelavam aos sentidos criavam memórias afetivas poderosas que competiam efetivamente com o ensino mais austero da lei mosaica. Esta formação inicial tornava extremamente difícil para adultos abandonarem completamente práticas pagãs, mesmo quando intelectualmente reconheciam sua inadequação espiritual. Os casamentos interreligiosos promovidos pelos seguidores de Astarote funcionavam como veículos especialmente eficazes para a transmissão de valores pagãos através das gerações. Quando jovens israelitas se casavam com cônjuges devotos da deusa cananeia, estabeleciam-se dinâmicas familiares onde compromissos espirituais se tornavam necessários para manter a harmonia doméstica. Crianças criadas em tais ambientes híbridos frequentemente desenvolviam lealdades religiosas divididas que persistiam durante toda a vida adulta, tornando-se, por sua vez, veículos de transmissão da sedução pagã para suas próprias descendências. A história oculta da Bíblia revela como reis teoricamente reformadores como Jeú, que eliminaram fisicamente muitos promotores da idolatria, falharam em erradicar completamente as influências espirituais estabelecidas por Astarote, porque se concentraram apenas em mudanças superficiais, sem abordar as raízes culturais e psicológicas profundas da sedução pagã.
Templos podiam ser destruídos e sacerdotes executados, mas as mentalidades formadas através de décadas de adoração idolátrica requeriam processos de renovação muito mais extensos e sustentados do que a maioria dos líderes estava disposta a empreender. O resultado inevitável desta perpetuação geracional foi o estabelecimento de ciclos recorrentes de apostasia que caracterizariam toda a história subsequente dos reinos de Israel e Judá. Mesmo durante períodos de reforma espiritual promovidos por reis piedosos como Josias, a influência residual de Astarote permanecia latente na cultura popular, pronta para ressurgir assim que as pressões políticas favoráveis à ortodoxia religiosa diminuíssem, demonstrando que a sedução exercida pela deusa possuía raízes mais profundas que qualquer reforma superficial conseguia alcançar. A adoração a Astarote desenvolveu um complexo sistema de símbolos secretos e rituais ocultos que permitiam a seus devotos manter práticas idolátricas, mesmo durante períodos de perseguição religiosa ou reforma oficial. Estes códigos visuais e gestuais eram transmitidos através de redes iniciáticas que operavam nas sombras da sociedade israelita, garantindo continuidade cultural para tradições pagãs, independentemente das mudanças políticas ou religiosas impostas pelas autoridades. A sofisticação deste sistema clandestino revelava o nível de organização e dedicação dos seguidores mais comprometidos da deusa cananeia. As imagens esculpidas de Astarote eram frequentemente disfarçadas como objetos decorativos aparentemente inofensivos, permitindo que famílias mantivessem ídolos domésticos sem despertar suspeitas de vizinhos ou autoridades religiosas. Estatuetas da deusa eram integradas em desenhos de joias, móveis, utensílios domésticos e até mesmo em elementos arquitetônicos de casas particulares. Esta camuflagem artística, enquanto Jezabel consolidava seu poder em Israel, uma resistência silenciosa se formava nas sombras. O profeta Obadias, mordomo do palácio de Acabe, secretamente protegia 100 profetas do Senhor em cavernas, alimentando-os com pão e água durante a perseguição. Esta rede clandestina de fiéis demonstrava que nem todos em Israel haviam dobrado os joelhos diante de Baal e Azera, mantendo viva a chama da verdadeira fé. A resistência não se limitava aos círculos proféticos, mas se estendia ao povo comum que recusava abandonar o Deus de seus ancestrais. Famílias inteiras arriscavam suas vidas para preservar as tradições mosaicas, escondendo objetos sagrados e mantendo cultos secretos em suas casas. Estes israelitas fiéis compreendiam que a batalha espiritual transcendia questões políticas, representando uma luta pela própria alma da nação escolhida por Deus. O confronto entre estas duas visões de mundo criava tensões constantes na sociedade israelita, dividindo famílias e comunidades. De um lado, estava o sincretismo religioso promovido pela corte, que prometia prosperidade material através da adoração aos deuses da fertilidade. Do outro, permanecia a fé ancestral em Yahweh, que exigia exclusividade absoluta e obediência aos mandamentos divinos, mesmo diante da perseguição mais severa. Esta divisão espiritual refletia uma questão fundamental sobre a natureza da identidade israelita e sua relação com Deus. A presença dos cultos cananeus em Israel não representava apenas uma mudança religiosa, mas uma transformação completa dos valores e da cosmovisão do povo escolhido. A luta entre estes dois sistemas de crenças determinaria não apenas o destino político da nação, mas sua sobrevivência espiritual. No entanto, em meio a esta aparente vitória da idolatria cananeia, Deus preparava uma resposta que mudaria o curso da história. Um homem singular, forjado no deserto e na solidão, estava prestes a emergir das montanhas de Gileade para confrontar diretamente o poder de Jezabel e seus deuses.
Elias, o tisbita, carregava consigo não apenas a palavra do Senhor, mas o poder de demonstrar publicamente quem verdadeiramente governava sobre Israel e toda a criação. Elias surgiu diante de Acabe como uma tempestade no deserto, proclamando que nem chuva nem orvalho cairiam sobre Israel senão pela sua palavra. Esta declaração audaciosa representava um desafio direto aos domínios de Baal e Ássera, divindades supostamente responsáveis pela fertilidade da terra e pela abundância das colheitas. O profeta do Senhor colocava sua própria vida em jogo para provar que apenas Yahweh controlava os elementos naturais. Durante 3 anos e meio de seca devastadora, a influência de Jezabel e seus profetas diminuiu drasticamente diante da evidência incontestável de que seus deuses eram impotentes. As orações e rituais aos deuses cananeus não trouxeram alívio à terra ressecada, enquanto Elias permanecia escondido, sustentado miraculosamente pelo próprio Deus que havia enviado a seca. Esta demonstração prolongada de poder divino preparava o terreno para um confronto decisivo que definiria o futuro espiritual de Israel. O momento culminante chegou no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera a uma prova pública. A proposta era simples: cada lado prepararia um sacrifício, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Esta competição espiritual não era apenas um duelo entre profetas, mas uma batalha cósmica entre sistemas religiosos completamente opostos. A descrição bíblica do fracasso dos profetas de Baal é quase cômica em sua intensidade desesperada. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram, dançaram e se feriram com espadas e lanças, seguindo os rituais sanguinários típicos dos cultos cananeus. Suas invocações apaixonadas a Baal não receberam resposta alguma, demonstrando publicamente a impotência das divindades que haviam seduzido Israel por décadas através da influência de Jezabel e seus predecessores. Quando chegou a vez de Elias, o contraste foi absoluto e devastador. Com uma oração simples e direta, o profeta invocou o Deus de Abraão, Isaque e Israel. E imediatamente fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras do altar e até a água que havia sido derramada ao redor. Diante desta demonstração inequívoca de poder divino, o povo prostrou-se e declarou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A vitória no Carmelo desencadeou uma revolução espiritual que varreu Israel como um furacão purificador. O povo, testemunha ocular do poder de Yahweh, voltou-se contra os profetas de Baal, executando-os no ribeiro de Quizon, conforme a lei mosaica prescrevia para os falsos profetas. Esta ação dramática representava não apenas justiça divina, mas uma catarse nacional que libertava Israel de décadas de opressão espiritual sob a influência dos cultos cananeus promovidos pela dinastia de Acabe. A resposta de Jezabel foi imediata e furiosa, demonstrando que a derrota de seus profetas não diminuíra sua determinação em promover a idolatria cananeia. Ela jurou pela vida de seus deuses que mataria Elias dentro de 24 horas, revelando tanto sua natureza vingativa quanto sua recusa em reconhecer o poder superior do Deus de Israel. Esta ameaça forçou o profeta vitorioso a fugir para o deserto, mostrando que a batalha espiritual estava longe de terminar. O episódio de Elias, no Monte Horeb, marca um momento profundamente humano na narrativa, onde o profeta poderoso sucumbe ao desânimo e ao medo. Deus não repreendeu sua fraqueza, mas o fortaleceu através de cuidado físico e revelação espiritual,
mostrando-se não no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas na voz mansa e delicada. Esta experiência ensinou que a verdadeira força espiritual não sempre se manifesta através de demonstrações dramáticas de poder. Durante esta revelação divina, Deus informou Elias sobre um remanescente de 7.000 israelitas que não haviam dobrado os joelhos diante de Baal, nem beijado sua imagem. Esta descoberta transformou a perspectiva do profeta sobre sua missão, revelando que a influência dos cultos cananeus, embora poderosa e disseminada, nunca havia conseguido erradicar completamente a fé verdadeira em Israel. A resistência silenciosa destes fiéis representava a vitória final da fidelidade sobre a sedução idólatra. A comissão divina para ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético, indicava que Deus estava preparando uma mudança radical na ordem política e espiritual da região. Estes 3 homens seriam instrumentos da justiça divina contra a casa de Acabe e a idolatria que ela representava, demonstrando que as consequências da apostasia nacional não poderiam ser indefinidamente adiadas através de poder político ou influência estrangeira. História da sedução cananeia em Israel através de figuras como Jezabel oferece insights profundos sobre a natureza da batalha espiritual que transcende épocas e culturas. A estratégia de infiltração gradual, começando com alianças políticas aparentemente benéficas e progredindo para sincretismo religioso e, finalmente, apostasia completa, revela padrões que se repetem ao longo da história humana. Como nossos antepassados na fé, enfrentamos constantemente a tentação de comprometer nossos valores fundamentais em troca de vantagens temporais ou aceitação social. A figura de Jezabel como representante dos cultos de fertilidade cananeus simboliza mais que idolatria antiga. Ela representa qualquer sistema de valores que promete prosperidade e satisfação através da rebelião contra Deus. Sua influência persistente sobre reis e profetas demonstra como o poder sedutor do pecado pode perverter até mesmo aqueles que deveriam ser guardiões da verdade espiritual. Esta realidade nos alerta para nossa própria vulnerabilidade e a necessidade de vigilância constante contra influências corruptoras. Se você tem acompanhado esta jornada através dos mistérios da Bíblia, deixe seu comentário contando qual aspecto desta história mais impactou você. A coragem de Elias, a astúcia de Jezabel, ou talvez a fidelidade silenciosa dos 7.000 que nunca dobraram os joelhos. Sua reflexão enriquece nossa compreensão coletiva destes eventos transformadores que moldaram a história da fé. O triunfo final da verdade sobre a mentira no Monte Carmelo estabelece um princípio eterno. Por mais poderosa que pareça a oposição a Deus, por mais sofisticadas que sejam suas estratégias de sedução, a realidade divina sempre prevalece quando confrontada diretamente. Esta vitória não foi conquistada através de força militar ou manejos políticos, mas pela demonstração inequívoca da superioridade do poder de Yahweh sobre todas as pretensões idólatras dos deuses cananeus. Para os crentes contemporâneos, esta narrativa serve como tanto advertência quanto encorajamento. Advertência contra a sedução sutil de valores mundanos que prometem felicidade através da autonomia moral. Encorajamento de que nossa fidelidade a Deus, mesmo quando pareça minoritária ou impopular, participa de uma vitória cósmica já garantida. Como os 7.000 fiéis de Israel, somos chamados a manter nossa integridade espiritual independentemente das pressões culturais, confiando que Deus conhece e preserva aqueles que genuinamente buscam sua face em meio às trevas de nossa geração.